Nós temos o tema do livro Enraizados. Se eu fosse mudar o nome desse livro, eu daria vários temas para ele. Aprendendo os processos de Deus, que uma vez eu preguei sobre isso aqui. Entendendo o tempo da Constituição. Tem uma outra frase que me marcou bastante. Aonde a minha fé não me levou, a obediência me guiou. Então tem vários temas que eu poderia dar para esse livro. Se a gente pegar e espremesse esse livro, e de uma forma simples, exemplificar o que ele fala, é simplesmente obediência. É aprender a entender Deus, como Deus trabalha em mim. No capítulo 3 desse livro, ele fala sobre confiança. Quem aqui crê em Deus, confia em Deus? Agora, quando a gente fala em confiança, quem aqui entregaria a chave da sua casa para uma pessoa que você não conhece? Ou quem aqui daria o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito, e pediria para a pessoa fazer uma compra para você, e você daria a senha para essa pessoa? Eu tenho certeza que você vai falar, não, eu não sou maluco para isso. Porque para você chegar num nível de entregar a chave da sua casa para uma pessoa, você tem, no mínimo, ter andado um tempo com essa pessoa. No mínimo, você precisa conhecer essa pessoa. Você precisa entender quem ela é, os princípios dela. Então a gente não pode falar em confiar em Deus, sem primeiro alinhar algo que é você conhecer quem é Deus. Seria impossível falar, nós precisamos confiar em Deus, se a gente não conhecer Deus em uma profundidade. É a mesma coisa, vou dar um exemplo, falou, olha, falou, Luana, vai ficar uma pessoa lá na sua casa, vai passar uma semana lá, e a Luana, ela vai pela minha recomendação. Mas eu tenho certeza que quando ela vai trabalhar, ela vai ficar meio cabreiro com aquele cara na casa dela. Às vezes ela vai ficar pensando, poxa, eu deixei um pote com dinheiro ali, será que ele vai mexer, será que ele não vai? Porque ela não tem confiança. E hoje eu vejo muitas pessoas oscilando na fé. Muitas pessoas que uma hora estão cheias de Deus, estão crendo que Deus vai fazer, mas tem horas que não conseguem acreditar. Por quê? Pelo simples fato de não conhecer Deus, de ter informação de Deus, mas não conhecer Deus. É diferente você ter informação de alguma coisa, e é diferente você conhecer aquilo. Estão comigo? Quando isso acontece, eu vou para casa agora, e eu tenho certeza que quando eu chegar umas 10 e pouquinho em casa, no mínimo vai ter um pãozinho com alguma coisa, se não tiver feijão ou arroz. Porque eu ando com a minha esposa todo dia. E eu sei, pelo fato de eu andar com ela, que eu vou chegar em casa, isso não é fé, é intimidade. Que eu vou chegar em casa e saber que vai ter pelo menos um lanche em casa. E quando você anda com Deus, é a mesma coisa. Você, às vezes não é nem a fé, é por você conhecer Ele. É por você andar com Ele, por você gastar tempo com Ele. Você sabe como o vento sopra. Você sabe como funciona. Você conhece o coração dEle. Não é algo superficial. Não é algo cantado só numa música. Não é algo que você declara simplesmente da boca para fora. É intimidade com o Espírito Santo. Às vezes as pessoas acham que confiar é pensamento positivo. Uma vez eu vi um irmão, ele saindo da igreja, ele falando, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, e falando um monte de versículo. E eu falei assim, irmão, fé não é um mantra. Confiança é o tanto que você expressa vivendo. Não é sair da igreja e falar assim, eu estou cheio de fé, vai acontecer. Como se você falasse, Deus, eu não estou acreditando, não fosse acontecer. Porque se Deus liberou uma palavra para a sua vida, você crendo ou não crendo, vai acontecer. Porque em Isaías 55 fala que assim como a chuva desce dos céus e para lá não torna, assim a palavra de Deus, ela não volta vazia.
não é o quanto eu decoro, não é o quanto eu penso, não é o quanto eu fico repetindo versículos bíblicos, não. É quanto tempo eu passo com Ele. É quando eu chego diante de um diagnóstico totalmente contrário. E eu olho para aquele diagnóstico. E eu penso, olho para ele e falo, poxa, mas quanta coisa Ele já fez por mim. E daquele papel você começa a lembrar de quantos livramentos. Você começa a lembrar dos abraços que Ele te dá no momento secreto. Você começa a lembrar das palavras que Ele libera sobre a tua vida. Não tem como você não confiar. Não tem como você passar a vida como se nada tivesse acontecido. A voz dele é audível. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender, não dá para falar de confiança em Deus sem primeiro conhecer a Deus. Eu vou contar de mim. Eu lembro que durante uma época eu falei assim, eu vou começar a ler. Eu comecei a ler sobre Deus. Eu comecei a ler sobre Deus. E aí eu comecei a ler bastante sobre Deus, ao ponto que eu já não estava mais com Deus. Eu só tinha informação de Deus. Eu só tinha letras sobre Deus. Eu sabia tudo sobre Deus. Mas eu não tinha mais o meu tempo de intimidade com Deus. Eu ia para os cultos ouvir sobre Deus. Eu estava numa cela ouvindo sobre Deus. Eu ia em evangelismo ouvir sobre Deus. Mas eu não tinha Deus mais como amigo íntimo na minha casa. Eu já não tinha Deus mais como amigo íntimo fora dos holofotes de uma igreja. O que Deus mais procura não é quanto nós sabemos sobre Ele, é o quanto nós temos dEle. É o quanto nós temos o seu coração. É quanto tempo nós passamos na presença dEle. E aqui que eu começo a pregar, quando eu cheguei o Danilo falou uma coisa, falou assim, hoje Deus vai falar sobre identidade, vai restaurar sobre identidade. A segunda coisa principal, quando nós falamos em confiança, você não pode avançar em Deus e falar que confia nele, sem você entender quem você é para Deus. E eu vou explicar por quê. Os maiores problemas hoje, como igreja, eu digo igreja nós, é de uma geração que não sabe quem é para Deus. De pessoas que ouviram sobre Ele, que repetem sobre Ele, mas não entenderam nada a respeito dEle. Não entenderam nada a respeito de si. Quem é você para Deus? Quando você acorda de manhã, você se olha no espelho. Você olha para você. Quem é você? Será que você é simplesmente um crente que vai para a igreja e volta e canta? Ou será que Deus tem um propósito na sua vida muito maior do que você possa pensar ou imaginar? Será que a sua vida é só para a igreja de domingo, de terça, ir para uma célula, voltar? Será que a vida se resume nisso? Você tem um destino profético. Cara, quando antes de você nascer, antes de você pensar em ser crente, antes de você pensar em entrar numa igreja, Deus já escreveu projetos a respeito da sua vida. Em Salmo 139, do 13 em diante, fala assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos estavam escondidos em ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus está falando, eu te vi ainda como um embrião.
Eu te vi ainda quando os seus ossos estavam ainda sendo formados. Quando Deus chamou Jeremias para o ministério, Ele disse: cara, eu te conheço, e eu já te constituí como profeta, muito antes de você pensar em ser um profeta, Jeremias. Eu já tinha projetos sobre a tua vida, muito antes de você pensar. Você tem um destino que só você pode cumprir ele. Deus escreveu um projeto, um desenho específico nas medidas para que você flua no destino de Deus. E por que eu preciso saber disso para confiar? Porque se eu não entender quem eu sou para Deus, se eu não entender a minha identidade, se eu não entender o amor que Ele tem por mim, eu perco isso, porque tudo para mim vai valer a pena, e não. Abre a tua Bíblia em 1 Samuel 17. Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você. Alguém lembra daquele... Tinha um programa na TV chamava Você Decide, é bem antigo. Chegava no final, 80% do... Ele falava assim: olha, se você quer que aconteça tal coisa, você liga num número. Se você quer que aconteça tal coisa, você vai ligar em outro número. Eu veio agora, não tinha nem marcado isso. Deus, Ele escreveu uma história para você. Mas a única pessoa responsável em você viver aquela história é você mesmo. Tudo já foi desenhado, tudo já foi projetado por Deus. Mas chega uma hora que Deus te senta na cadeira da eternidade e fala: agora você decide. Você ouviu, você escutou, você foi alertado. Fulano de tal falou a respeito disso, alguém falou a respeito de você. Uma palavra foi liberada a teu respeito. Você ouviu sobre a minha profecia, você ouviu sobre os sonhos que eu tenho sobre você. Não há como mais fugir. Chega uma hora que Deus te encurrala. Ele senta você e fala: você ouviu, agora é a tua responsabilidade. Agora é você quem decide. Agora precisa haver uma resposta dentro de você. Chega uma hora que você começa, eu lembro do comecinho da minha caminhada. E de vez em quando ia lá, dava uma escorregada, fumava me arrependia e chorava. Aí chega uma hora e fala: não, agora eu vou ficar bem. Aí ia de novo, dava uma escorregada. Chegou uma hora que Deus me sentou na cadeira e disse: agora você precisa decidir. Você já ouviu sobre a eternidade, você já ouviu sobre os planos que eu tenho para a tua vida. Agora a resposta é tua, cara. O que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer com essa profecia? Ou você vira as costas, ou você entra e vive tudo aquilo que eu desenhei para você. Samuel 17 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que ferir o gigante. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se uma ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a vontade que está no teu coração. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram ao rei. E o rei mandou chamar ele. Então disse Davi ao rei: não desfaleça o teu coração de ninguém por causa dele, teu servo,
Teu servo irá na peleja contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para a peleja, pois tu ainda é muito moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi ao rei Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha, eu matava, e saía após ele e o feria, livrava da boca do leão. E quando ele se levantava contra mim, levantava-lhe a mão sobre a barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto ele afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, e me livrará da mão desse filisteu também. Aqui a chave. Saul vestiu a Davi com suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi ao rei Saul: eu não posso andar com isso, pois eu nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedrinhas do ribeiro, pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou a mão da funda e se aproximou dos filisteus. Olha para mim. Todo mundo conhece a história de Davi, que derrubou o gigante. Eu vou resumir. Só que Davi viu lá o pau quebrando, o filisteu de um lado afrontando o povo de Israel, o exército de Israel desse lado. E aí Davi colou em um dos soldados e falou assim: pô, o que a gente vai ganhar quem derrubar esse cara? Ele falou: vai casar com a filha do rei, tem isso, tem aquilo. E Davi não é nada bobo, e falou assim: eu vou para cima, cara. Eu vou para cima porque eu tenho experiências poderosas com a glória de Deus. Quem é esse cara para afrontar? E aí Davi chegou lá e falou: rei, eu quero ir para o pau, eu quero ir para a briga. E o rei falou assim: você é muito moço, você vai apanhar, você vai morrer, cara. Ele falou assim: não, rei, eu quero ir. E o rei falou assim: já que você insiste, vamos fazer o seguinte: toma a minha armadura, e eu vou colocar sobre você, e com a minha armadura você vai para a guerra. E aí Davi colocou um capacete, colocou uma roupa de rei, colocou uma espada. Então ele estava se sentindo ali, falou: cara, eu estou com uma roupa de rei, eu estou com uma roupa de guerreiro. Mas só que Davi notou que aquela roupa não foi feita para ele. E é aqui que eu quero começar a pregar. As armaduras que foi colocado sobre a vida de Davi, não era o plano de Deus para a vida dele, ainda que aos olhos humanos era bom. Quando você não sabe quem você é para Deus, qualquer armadura que coloca sobre você serve. Quando você não entende os projetos de Deus sobre a tua vida, qualquer armadura serve. Se Davi fosse um cara, deixa a vida me levar, ele ia olhar para aquela armadura e falar: é de Deus. Mas ele teve o discernimento e falou assim: cara, obrigado por isso, obrigado por essa espada. Mas o Deus que me chamou, ele disse que a minha espada, ela não é de metal. Deus falou que com pedra eu derrubo o gigante. Davi entendeu que nem tudo que era bom aos seus olhos era plano de Deus para a vida dele. Davi entendeu que nem toda armadura que era lançada sobre ele era o propósito de Deus. E quantas vezes nós nos contentamos com as armaduras que depositam sobre nós, por falta de conhecer quem eu sou para Deus. A armadura dá status. Quem sabe os guerreiros iam olhar para Davi e falar assim: poxa, que honra, ele está com a armadura do rei. Mas ele teve discernimento e falar: cara, ainda que isso seja muito bom, Deus me falou que a minha armadura é as pedrinhas, cara. Ainda que tudo isso seja maravilhoso,
Deus me falou que eu vou derrubar o gigante com pedra. Eu lembro que eu trabalhava por conta. E já há muito tempo Deus falava comigo que eu precisava sair e montar uma coisa, e montar a minha empresa, fazer do meu jeito. E eu também tinha um sonho na época que eu trabalhava, que era trabalhar para o fornecedor que eu comprava os materiais. Tinha vários benefícios, eles davam um carro, eles davam um monte de coisa. Eu falei, cara, é o emprego dos meus sonhos. E aí quando eu estava na semana para falar com o meu patrão, eu falei assim, cara, eu preciso, como que eu vou conversar com ele? Eu vou falar que eu vou ser concorrente dele, aquele medo, e aquela coisa dentro de mim. Toca o meu telefone. Pô, Emerson, tudo bem? Aqui é fulano, tal. Tem uma proposta de emprego para você, cara. E você não quer vir trabalhar com a gente? Meu irmão, na hora, me veio aquela confusão. Falei, caramba, mas Deus falou que é para mim sair e montar isso para mim. E na hora, a proposta boa também. E ao mesmo tempo a gente quer santificar aquilo e falar, não, é de Deus. Porque aí eu vou abençoar, vou abençoar os missionários. Deus não está se importando com essas coisas. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu posso te ligar daqui a pouco? E na hora eu fui orar. E Deus perguntou, você vai deixar lançar essa armadura sobre você? Ela é boa aos teus olhos. Mas o gigante que você vai derrubar na tua área financeira, às vezes é as pedrinhas simples do zero que você vai começar. Às vezes você acha que a tua solução vai ser entrar numa empresa grande, e ali as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Pega as pedrinhas. Acredita na palavra que eu estou falando com você. Acredita que eu sou Deus da tua vida. Porque se você entrar naquela empresa, você vai achar que você prosperou por causa que você tem um bom currículo. Você vai achar que as coisas aconteceram por tua causa. Agora, se você acreditar que você vai começar do zero, pegando pedrinha, você vai ver que eu sou Deus da sua vida. Você vai ver que os gigantes vão cair diante de você, para você saber que eu sou Deus. Se Deus falou que é direita, é direita. Aí você fala, poxa, mas está ali. Se ele falou, vai. Quando ele estava com Abraão e Ló malandro, olhou para as campinas de Sodoma e falou assim, ó, Abraão, o homem de Deus, falou assim, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló malandro, ele foi pelos olhos, viu a campina bonita, e um gramado, e falou assim, ó, eu vou para lá. Tipo assim, já tomei posse. E Abraão falou, tudo bem, eu vou para a terra seca ali. É as pedrinhas. Ló, ele quis se tomar e se vestir de uma armadura que não era para ele. Seja você em Deus. Às vezes a gente fala das armaduras. E já aconteceu comigo. As armaduras, sei lá, ministerial. Tinha época que uma semana eu era o Marco Feliciano. Aí eu queria pregar igual o Marco Feliciano. Aí tinha uma época que eu queria pregar igual o fulano. Porque eu não entendia que Deus tinha uma armadura específica para mim. E toda semana eu queria ser alguém. Todo mês eu queria me parecer com alguém. Todo mês eu queria me pregar como alguém, lutar como alguém. E Deus está falando assim, não, cara, eu tenho uma armadura específica para você. Eu quero te usar do teu jeito, da tua forma. Eu não quero te colocar numa forma. Eu não quero te falar, a partir de hoje tu és crente e coloco você dentro de uma forma e você vira um robô. E você não é mais você. Não, eu quero usar você. Eu quero usar a Luana. Eu quero usar o Cláudio. Eu quero usar a Cida. Eu quero usar o Fran. Eu quero usar você na tua identidade, no teu jeito. Algo dobrado sobre a tua vida. Estão comigo? Não me leve a mal, o que eu vou falar agora é com amor. Outra armadura. Às vezes eu encontro o irmão em janeiro. Pastor, irmão, tudo bem? Tudo, como você está? Tudo bem? Graças a Deus. E aí, tá lá com o pastor Danilo? Não, agora estou lá na quadrangular.
Tá bom. Chega março. Quanto tempo, Pai Senhor. E aí, como que tá lá? Não, agora eu estou lá na Assembleia. Aí chega setembro. E aí, irmão, como que tá? Como que foi? Não, agora lá na irmã Joana. Vive procurando armaduras. Não sabe quem é para Deus e qualquer armadura serve. E vive andando sem direção. Aí a minha pergunta, será que o problema desses lugares eram as igrejas que você passava, ou o problema é você, por não entender quem você é para Deus? É mais fácil eu falar, o problema é do pastor. O problema é daquele líder que não orou por mim, que não me abençoou, que não fez isso, não fez aquilo. A minha pergunta é, será que o problema é as igrejas, ou será que você vive colocando armadura que não é sua? Se você não entender quem é você nunca vai viver aquilo que Deus desenhou para a tua vida. Às vezes eu passo no Vila, passo pelo morro, e aí encontro os meninos, pô, mas e aí, tal, e aí, como você tá, tô bem, e aquela conversa. E às vezes chega o Johnny, encontra alguém, e aí os caras vêm com as brincadeiras, pô, e aí, que não sei o que, e aí, mano. Eu lembro que chegou uma época que eu brigava com as pessoas, pô, não me chama mais de Mar, meu, eu saí do mundo, não faz mais isso. E eu vi que eu estava me distanciando do pessoal. E uma vez Deus falou comigo e falou assim, cara, não vai ser o que eles te chamam que vai mudar a tua vida. Você precisa acreditar quem você é para mim, e isso não vai diferenciar em nada. Às vezes você cresceu num lar que se foi amaldiçoado. E às vezes sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó cresceu falando, você não vai dar em nada. Você é um maconheiro. Você é isso, você é aquilo. E hoje eu vejo as pessoas correndo, falando assim, não que eu não acredito. As pessoas falam, eu preciso fazer cura e libertação. Que eu preciso fazer, achando que é uma regressão. Que eu preciso, porque lá em 1995, minha mãe falou que eu não ia dar em nada. Meus tios me amaldiçoaram. Não, você só precisa saber quem você é para Deus. O que falaram, o que deixaram, se fez macumba, se não fez, se amarrou a boca do sapo, não importa. Tudo isso é besteira, não há guerra para quem está em santidade. E a gente fica com aquele medo, aquela coisa. Como que eu vou confiar em Deus se nem eu confio em mim mesmo? Como que eu vou confiar em Deus se eu não confio naquilo que Deus guardou dentro de mim? Eu gosto sempre de falar isso, a gente está aqui hoje. Mas a gente é um mistério, cara. Às vezes o irmão lá do fundo, de repente, Deus faz algo na vida dele, e a gente não sabe quem nós somos ao todo para Deus. Mas Deus, Ele escondeu tesouros dentro de nós. Você crê nisso? Se uma pessoa olhasse e visse Jacó andando na rua, as pessoas jamais iam imaginar que dentro de Jacó estava escondido toda uma geração. Você tem que ir numa forma, não sei se eu posso dizer, no português mesmo, você precisa se sentir de alguma forma. Você fala, cara, eu carrego a glória de Deus. Deus escondeu coisas em mim. Você precisa entender, cara, eu nasci com um propósito. Deus tem planos para a minha vida, que são muito mais elevados do que eu possa pensar ou imaginar. Se eu pegasse uma faca agora aqui, cortasse uma maçã, abrisse uma maçã aqui para vocês e falasse assim, quantas sementes tem aqui dentro dessa maçã? Todo mundo ia me falar, você ia contar, falar, tem 6, tem 8. Agora se eu perguntasse para vocês, quantas maçãs tem dentro dessa semente? É um mistério.
Deus escondeu sementes dentro de você, que nem a gente mesmo sabe quanto vai frutificar isso. Às vezes pode ser que existe sementes de nações, sementes de empresas. Eu não sei. Está na hora, como igreja, a gente se despertar a entender: eu preciso, Deus, que o Senhor me fale quem eu sou para você. Eu não quero terminar numa cama de um hospital ou na cama de casa, minha vida como se nada tivesse feito sentido. Eu quero terminar a minha carreira nessa terra e olhar para trás e falar: meu, eu vivi tudo aquilo que Deus sonhou para a minha vida. Eu sonhei, eu lutei, eu caminhei, eu preguei o Evangelho, eu fiz tudo o que Deus me pediu para fazer. É aquela satisfação em falar: obrigado, Deus, em Ti eu me realizo. E não acabar a vida como se acabou e agora. Antes de vir para cá, eu estava assistindo um testemunho de um rapaz, do jogador de futebol que sobreviveu no avião da Chapecoense. Como falou comigo, meu. Como aquele testemunho me lembrou a esperança e falar: Deus, toma minha vida de novo. Eu quero me entregar por inteiro, por completo. Hoje eu vejo uma grande dificuldade, as pessoas falam assim: Deus, olha, toma tal área da minha vida, toma isso. E passa 3 semanas, você toma de volta. De olhar hoje uma geração que queima por Deus, ao ponto de falar: Deus, eu quero ficar nesse quarto, até o Senhor me revelar os teus planos. Eu cansei de só ficar entregando panfleto, eu cansei de só ficar falando do teu amor. Chega uma hora que eu fico oscilando, uma hora eu estou no céu, outra hora eu estou na terra, uma hora eu quero ouvir música da igreja, outra hora eu fico tentado em ouvir música do mundo. Eu cansei dessa roda gigante, eu quero algo mais. Eu quero experimentar algo que me marque de uma forma poderosa, ao ponto de eu nunca mais voltar atrás. Eu vi um pregador americano dizendo que a conversão é como você ser atropelado por um caminhão. E ele fala assim: cara, Deus, Ele é maior do que um caminhão. Porque se você sair lá fora, um caminhão te pegar, todo mundo vai saber que o caminhão te pegou. Porque você vai estar tudo quebrado. Quando a graça e o poder de Deus, Ele vem e choca com você, todo mundo vai saber que a glória de Deus te pegou de uma tal forma, porque nunca mais você consegue ser o mesmo. É como se aquilo que tivesse valor não tem mais. É como se o tempo que você gasta de TV já não dá mais valor. É como se um fogo te consumisse e te convidando: vem para a minha presença. Vem para a minha presença. Eu anseio por isso, igreja. E o que eu mais desejo é poder cruzar esse Brasil e essa nação, e encontrar pessoas que estão incendiadas pela glória de Deus, em ambientes que as pessoas estão queimando pela glória de Deus, em ambientes que as pessoas estão chorando pela glória de Deus, em ambientes que as pessoas entenderam: Deus vai me usar, e eu preciso acreditar nisso, e eu preciso me preparar para isso. Nos queima, Jesus. Nos queima de novo. Nos dê paixão por almas. Queima o nosso coração de novo, na eternidade, Pai. Pois às vezes passamos nessa terra como se um dia não fôssemos encarar, Senhor, a Tua glória. Queima de novo, Espírito Santo. Eu lembro que em janeiro agora a gente
que eu tinha comentado com vocês, eu fui fazer essa viagem no Amazonas. Eu lembro que eu cheguei numa aldeia. Eu cheguei tudo cheio de sistema, né? Que eu vou chegar lá, vou pregar. Que eu vou chegar lá, vou fazer. Aí teve um irmão que chegou em mim e falou assim, cara, a gente começou a falar do amor de Deus, os caras nem paravam para ouvir. Porque eu já fui com uma armadura. Eu já fui com um sistema. E um dos irmãos falou assim, vamos carpir esse mato aí, vamos bater uma bola. Irmão, foi mata, hein? Carpimos. Já não tinha nem mais força para jogar bola. Começou. E a bola, jogando bola. Quando acabou, a gente não precisou falar um grande sermão, nada. A gente fazia uma roda no campo. E a gente falava desse amor. A gente só falava da eternidade. Às vezes o sermão era, o que você vai acontecer quando você morrer? E a gente falava, cara, há um Deus que desenhou um projeto para você, meu. E se você entender isso, se você aceitar Ele. E as pessoas eram convencidas, eles começavam a chorar. E dali a gente descia para o rio, o povo era batizado. E eu ficava pensando, meu Deus. Às vezes eu coloco uma armadura em como ganhar as pessoas para ti. Deus está nos tirando de uma armadura de religião, de religiosidade. De coisas que a gente aprendeu conforme os anos. E Deus está falando, larga essa armadura, não serve mais. Eu via pessoas fazendo palhaçada. Com um sapato grande, pintava a cara. E daqui a pouco eu passava de novo, tinham pessoas chorando. Eu vi irmãos cortando o cabelo. Enquanto ele cortava o cabelo, ele falava do amor de Deus às pessoas. E tinham pessoas esperando para cortar o cabelo, sendo quebrantadas pela glória de Deus. E Deus falou, não é a forma como você expressa esse amor. É quanto tempo você passa na minha presença, automaticamente tudo aquilo que está dentro de você começa a ser exposto para as pessoas. Não é como você vai entoar a tua voz, não é como você vai fazer para que a minha glória venha. Apenas despeje aquilo que você tem guardado na minha presença. E a glória de Deus vem, o céu se abre. A glória de Deus começa a se manifestar. Estou acabando. Esses dias fui viajar com os irmãos. Eu fazia isso há muitos anos. Sempre quando eu estava com a galera, a gente ia viajar na igreja. Aí chegava na hora do almoço e falava assim, ei, vamos orar? Todo espiritual, vamos orar? Aí teve um dia, cara, que eu chamei o pessoal para orar. O Espírito Santo falou para mim, pode parar de palhaçada. Você não faz isso em casa? Por que quando você está com as pessoas, você quer orar na hora da refeição? Eu querendo tomar uma armadura que não era minha. Às vezes, a armadura da religiosidade, ela faz com que a gente perca as coisas mais simples do Evangelho. Eu às vezes conheço irmãos que o cara era mó engraçado, meu. A gente dava risada e às vezes aquela forma da pessoa ser, ela atraía pessoas de graça. E contava coisas engraçadas, então as pessoas se reuniam, vinham, ouviam. Você pode ser você sem pecar.
E aí a pessoa se converte, ela toma uma armadura de religioso e chega assim, paz do Senhor, achando que cara feia é santidade. E aí você entra numa armadura que nem é você mais, que você não consegue nem mais reconhecer a tua essência, o teu jeito de ser. Deus, Ele quer usar você no teu jeito, na tua forma, o teu jeito de falar, o teu jeito de conversar, o teu jeito de falar com as pessoas. Ele não quer te colocar numa forma gospel, você vira um robô. Você é livre. Você é livre, cara. Você é livre em Deus. Vai embora daqui, arranca isso aí dentro de você. Você não precisa mostrar para ninguém. Você não precisa ficar debaixo daquele jugo. Eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Você é filho. Tem hora que a gente parece um empregado de Deus. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para a escala, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir para o culto. Tem hora que Deus fala assim, para, cara. Só me dá um abraço aqui, me dá um cheiro, fica comigo. Curte minha presença. Fala comigo, eu quero conversar com você. Tinha época que eu entrava na presença de Deus, lá na sala, aí dobrava o joelho e começava, soberano, eterno, maravilhoso, excelso, tal, mistério, fogo, terra. Tinha hora, meu, que Deus falou, para, cara, senta aí no chão, vamos bater um papo. Aí eu comecei a mudar as minhas orações. Eu, às vezes, quando eu não orava ajoelhado, eu achava que a minha oração não ia subir. Religioso, com um fardo que não era meu, com uma armadura que não era minha. Deus falou, você é meu filho. Eu vou te ouvir sentado, de pé, pulando, rodando, de bananeira. Você é meu filho, eu te amo. Quando eu entendi isso, eu comecei a saborear a presença dEle. Tinha hora que doía a coluna, eu não ficava mais em acusação, eu deitava no chão, e ficava lá, Deus, eu te amo, Pai. Deus não quer uma pessoa que de repente você está passando uma dificuldade aqui na igreja, e você sai daqui falando assim, eu creio, a minha vitória vai acontecer. Pode ser, cara, que às vezes você está passando uma dificuldade e você não consegue crer. E sabe o que Deus quer? Ele não quer um robô na presença dele e fala assim, não, tudo posso que Ele fortalece, 1000 cairão ao meu lado. Ele quer um filho. Ele quer uma pessoa que senta lá no chão e fala, Pai, eu estou sem fé, eu estou fraco. Eu estou precisando do Teu renovo, estou precisando da Tua ajuda. Eu estou abrindo meu coração aqui, Pai. Às vezes eu estou falando tanto de você, mas eu não tenho mais tempo para você. Às vezes eu estou fazendo tanto para você, mas eu não tenho mais tempo de ficar com você. Me ajuda, Jesus. Amém, irmãos?